Talmud, Gitin 56b, 57ª. Estudos e análises e curadoria de Alessandro Oliveira dos Santos em conjunto com ferramentas de IA. Primeira página. 56b. O Talmud relata, Onkelos bar Calonicos, filho da irmã de Tito, queria se converter ao judaísmo. Ele foi até Tito e o ressuscitou dos mortos por meio de necromancia, e lhe disse: quem é o mais importante nesse mundo em que você está agora? Tito respondeu: o povo judeu. Onkelos perguntou: devo então me unir a eles aqui neste mundo? Tito disse: seus mandamentos são numerosos, e você não será capaz de cumpri-los. O melhor que você pode fazer é o seguinte: saia e lute contra eles nesse mundo, e você se tornará o chefe, como está escrito, seus adversários, Tsareha, se tornaram os chefes. Lamentações capítulo 1, versículo 5, o que significa, qualquer um que aflija, Maitzer, Israel se tornará o chefe. Onkelos perguntou, qual é o castigo desse homem, um eufemismo para o próprio Tito, no outro mundo? Tito respondeu, segunda página, 57a, aquilo que ele decretou contra si mesmo, enquanto sofre o seguinte: todos os dias suas cinzas são recolhidas, e o julgam, e o queimam, e o espalham pelos 7 mares. Onkelos então foi e ressuscitou Balaão dos mortos por meio de necromancia. Disse-lhe, quem é o mais importante nesse mundo em que você está agora? Balaão respondeu, o povo judeu. Onkelos perguntou, devo então me apegar a eles aqui neste mundo? Balaão disse, não busque a paz ou o bem-estar deles todos os dias, veja Deuteronômio capítulo 23, versículo 7. Onkelos perguntou, qual será o castigo desse homem, um eufemismo para o próprio Balaão, no outro mundo? Balaão respondeu, ele será cozido em sêmen fervente, pois levou Israel a se envolver em comportamento licencioso com as filhas de Moabe. Onkelos então foi e ressuscitou Jesus de Nazaré dos mortos por meio de necromancia. Onkelos disse a ele, quem é o mais importante nesse mundo em que você está agora? Jesus respondeu, o povo judeu. Onkelos perguntou, devo então me apegar a eles neste mundo? Jesus disse, busque o bem-estar deles, não busque o infortúnio deles, pois quem os toca é considerado como se estivesse tocando a menina dos seus olhos, veja Zacarias capítulo 2, versículo 12. Onkelos perguntou-lhe, qual será o castigo desse homem, um eufemismo para o próprio Jesus, no outro mundo? Jesus respondeu, ele será castigado com excremento fervente. Como disse o mestre, qualquer um que zombar das palavras dos sábios será condenado a ferver excremento. E esse foi o seu pecado, zombar das palavras dos sábios. O Talmud comenta, venham e vejam a diferença entre os pecadores de Israel e os profetas das nações do mundo. Assim como Balaão, que era um profeta, desejava o mal a Israel, Jesus, o Nazareno, que era um pecador judeu, buscava o seu bem-estar. Vamos lá, o que vamos decodificar hoje é uma passagem do Talmud que, à primeira vista, parece não fazer o menor sentido. Uma história bem bizarra sobre necromancia. Mas, na verdade, por trás dessa aparência, o que a gente tem é um mapa preciso do nosso mundo interior. Um verdadeiro manual técnico das forças que operam dentro do nosso desejo. Pois é, a análise começa com uma frase como essa, que é pra chocar mesmo. Ressuscitar figuras históricas usando magia? Que história é essa? Bom, esse é o código que a gente vai quebrar. E a primeira regra para entender isso é: nada que é histórico, nada é literal. Cada palavra é um símbolo para uma força que existe dentro de nós. E essa é a questão principal, né? Estamos falando de uma superstição antiga ou de uma ciência exata da alma? O que essa análise mostra é que, por trás da narrativa fantástica, existe um sistema, uma espécie de física espiritual que descreve exatamente como o nosso desejo interage com a realidade. Para a gente conseguir entender esse sistema, primeiro a gente precisa definir os termos. Pensa assim, na física se fala em massa, energia. Aqui também existe um vocabulário próprio para descrever as forças da nossa consciência. Vamos definir as 4 chaves principais para a gente decifrar essa passagem. Este aqui é o princípio fundamental. Tito, Balaão, Onkelos não são pessoas. São qualidades, são como programas, forças que atuam dentro de cada um. E ressuscitar
significa simplesmente trazer uma dessas forças para a consciência, para a gente poder examinar. A história toda acontece dentro da psique humana. Agora, atenção para a definição mais importante de todas. Quando o texto fala de Israel, não se refere a um povo ou a um país. Se refere a Yashar El, que significa direto ao Criador. É o vetor, a direção, aquele ponto no coração que busca conexão, que busca doação, que busca sair do egoísmo. O sistema inteiro gira em torno desse eixo. E o que esse desejo busca? Ele busca a luz, ou Or. E de novo, não é a luz da lâmpada, claro. É a energia de plenitude, de sabedoria, de amor. É uma força de doação constante que preenche toda a realidade. O objetivo do sistema é justamente aprender a interagir com essa força do jeito certo. A nossa matéria-prima é o desejo, ou Kli. Nós somos, em essência, um desejo de receber prazer e preenchimento. E olha, não há nada de errado nisso. É a nossa natureza. O trabalho espiritual não é destruir o desejo, mas sim aprender a usá-lo corretamente, a dar a ele a forma certa. E aqui está a ferramenta crucial, a Teshilá, ou Massar. Pensa num disjuntor de energia. É a nossa capacidade de colocar uma intenção acima do nosso desejo automático de receber para nós mesmos. É um freio consciente que diz, não vou receber isso só para mim. Vou receber para me conectar. Sem essa Teshilá, a interação com a luz intensa causa um verdadeiro curto-circuito. Ok, armados com essas definições, agora a gente pode analisar as 3 forças que Onkelos, que é o nosso desejo buscando correção, vai consultar. Elas representam 3 estratégias fundamentais do ego em relação à nossa busca por conexão ao nosso Israel interior. Este quadro resume bem o sistema. A gente vê 3 forças, Tito, Balaão e uma terceira força, que dá para chamar de individualismo espiritual. Cada uma dá um conselho diferente sobre como lidar com Israel, com a nossa aspiração por doação. E cada uma leva a uma consequência sistêmica, que é descrita de forma metafórica como um castigo. Vamos detalhar uma por uma. Primeiro, Tito. Esse representa o ego bruto, a força que vê a doação como fraqueza. O conselho dele é lute contra eles e você se tornará o chefe. Em termos internos, isso significa suprima o seu desejo de se conectar, e o seu ego vai reinar. A consequência, cinzas queimadas diariamente, descreve um ciclo de quebra repetida, onde o desejo sem proteção bate de frente com a luz, é queimado e o processo se repete de novo e de novo. Balaão já é mais sutil. Ele é o ego intelectual, que acumula conhecimento espiritual para se sentir superior, não para se transformar. Ele até reconhece a importância de Israel, mas aconselha, não busque o bem deles. A sua consequência, ser punido em sêmen fervente, descreve o uso da energia criativa e da sabedoria sem a intenção correta de doação, o que resulta num curto-circuito interno muito forte. Essa terceira força, o individualismo espiritual, é talvez a mais perigosa de todas, porque ela parece correta. Ela aconselha, busque o bem-estar deles. Ela concorda com o objetivo, mas rejeita a estrutura, o método coletivo. Na prática, é aquela atitude de sou espiritual, mas não preciso de um grupo, não preciso de disciplina. A consequência, excremento fervente, descreve um estado de rejeição do sistema, onde o desejo fica fervendo na sua própria impureza, sem conseguir se conectar de verdade. Essas 3 punições, então, não são um julgamento moral, não são um castigo divino. Elas são consequências diretas de uma lei, uma mecânica espiritual. Agora que a gente viu como as coisas dão errado, vamos entender a física por trás do processo quando dá certo. Olha, não se preocupe em decorar todos esses nomes. O importante é entender o fluxo, a engenharia do processo. O caminho correto da correção segue estes passos. Primeiro, uma memória espiritual chamada de Reshimou desperta um novo desejo. Esse desejo revela a espessura do nosso ego. Em vez de agir a partir desse ego, a gente aplica uma saque, uma intenção consciente para agir acima dele. Isso gera uma resposta correta à luz de retorno. E só então a luz superior é recebida corretamente, construindo a alma. E aqui fica claríssima a diferença. Sem a tela, a luz atinge o desejo despreparado e causa um curto-circuito, uma quebra. É isso que os castigos da história descrevem. Com a tela, a luz é recebida com intenção, e o resultado é uma conexão construtiva, uma revelação. Não é punição, é física.
O sistema responde automaticamente à nossa intenção. Ok, tudo isso parece muito abstrato, mas onde esse trabalho realmente acontece? Onde encontramos essas forças de Tito, Balaão e do individualismo espiritual no nosso dia a dia? Elas aparecem o tempo todo. A resistência ao trabalho em equipe ou ao compromisso é o Tito interior. Usar o conhecimento para se sentir superior numa discussão é o nosso Balaão. E aquele pensamento que é super convincente de eu consigo sozinho, não preciso de um grupo ou de um método, essa é a terceira força. É a crítica ao processo em vez da aplicação. O laboratório para identificar e trabalhar com essas forças é o que na Kabbalah se chama de dezena, um pequeno grupo de pessoas com um objetivo em comum, construir um recipiente coletivo para a luz, colocando a conexão acima dos egos individuais. É justamente na tensão e no atrito desse ambiente que o ego se revela e pode então ser corrigido. Então, o ponto crucial é este. O texto não é uma história antiga, é um espelho. É uma ferramenta de diagnóstico que nos permite identificar qual força, qual programa do ego está operando em nós em um determinado momento, impedindo nossa conexão com a realidade. E isso nos leva à pergunta final. Ao olhar para dentro, com honestidade, qual dessas vozes está mais alta agora? A oposição direta de Tito, a arrogância intelectual de Balaão ou a sutil autossuficiência espiritual que rejeita a estrutura? Identificar a força é o primeiro passo para construir a tela acima dela. E aí, pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise a fundo. Hoje a gente tem um material que, olha, à primeira vista parece um texto antigo, meio empoeirado, sabe? Um trecho do Talmud. Mas a nossa missão aqui é completamente diferente. Esqueçam história, esqueçam religião. A gente vai tratar esse texto como se fosse um código-fonte, um mapa mesmo. Um mapa para entender as forças que operam dentro de nós, nos nossos desejos. Exatamente. É uma ótima analogia. Pense nesse texto como um manual de engenharia da psique, só que numa linguagem simbólica. E para a gente decodificar isso, a regra número 1, a mais importante é: todos os nomes que a gente vai citar, Tito, Balaão, a figura de Jesus no texto talmúdico, não são pessoas, são nomes de forças, de programas tipo assim, que rodam dentro do nosso desejo. O nosso objetivo é entender a estrutura de cada programa desses, por que ele existe, como funciona e, o principal, como a gente lida com ele. E o texto já começa com um gancho que é um verdadeiro mistério. Tem um personagem, Onkelos, que representa essa nossa busca por clareza, né? O nosso desejo de se corrigir. E ele vai e ressuscita 3 forças completamente diferentes. E faz a mesmíssima pergunta para todas. Quem é o mais importante neste mundo? E o bizarro é que todas dão a mesma resposta: Israel. O que já nos joga no primeiro nível da decodificação. Israel aqui não tem nada a ver com o país ou com um povo. A origem da palavra é hebraica e Yasharel significa direto ao Criador. Então, Israel é um vetor, uma direção. É aquela parte do nosso desejo que quer sair do egoísmo, sabe? E se alinhar com a força geral da natureza. Uma força de doação, de conexão, que a gente aqui chama de luz. Certo. Então, o mistério é, se todos concordam com o destino, que é Yasharel, ir direto à luz, por que os conselhos que eles dão em seguida são tão diferentes? E, em alguns casos, super destrutivos. É como se todos apontassem para o mesmo lugar no GPS, mas cada um entregasse um mapa que leva para um abismo. Vamos seguir o primeiro mapa, então, o mais agressivo de todos, o de Tito. Tito, quando é perguntado, ele diz: Israel é o mais importante, então lute contra eles e você se tornará o chefe. Dentro da gente, Tito é a voz do ego bruto, a oposição frontal. É aquela força que, diante da ideia de se conectar, de doar, de ceder um pouco, ela grita: de jeito nenhum, eu primeiro. Eu quero dominar a situação. Traduzindo para o dia a dia, seria, sei lá, aquela reação numa reunião de trabalho, quando alguém dá uma ideia e a sua primeira vontade é atropelar e impor a sua. Aquela resistência crua de ceder qualquer controle. E o texto diz que ele domina, que ele se torna o chefe, quando não existe uma coisa que a gente chama de massacre. Ok, primeiro termo técnico,
O que seria esse massacre? Uma barreira? Um tipo de filtro? Exato. Pense no massacre como um porteiro da sua mente. Um bom porteiro não deixa qualquer um entrar no prédio, né? Ele para e pergunta: qual a sua intenção aqui? O massacre faz a mesma coisa com os nossos desejos. Ele para o impulso e pergunta: essa ação é só para me beneficiar ou é para contribuir com o todo? Sem esse porteiro, a força Tito entra, arromba a porta e faz a festa. Entendi. O porteiro tá de folga e o ego vira o síndico do prédio. E o texto descreve uma consequência muito bizarra para essa força. As cinzas dele são recolhidas e queimadas todos os dias. Isso soa como uma punição divina, uma coisa meio moral, né? Parece, mas não é. É uma lei da física interna. Não tem um juiz ali punindo, sabe? Queimar é o que acontece quando a energia da luz, que é pura doação, entra em contato direto com um desejo que é puro egoísmo, sem a proteção do massacre, do porteiro. É como ligar um aparelho 110 volts numa tomada 220 volts. Ele queima. E o fato de ser todo dia, o que isso significa? Significa que o ciclo se repete. A queima gera o que a gente chama de Heshimot, que são como memórias espirituais, registros. No dia seguinte, essa memória desperta um novo desejo e se o porteiro, massacre, ainda não foi contratado, o sistema queima de novo. É um loop de sofrimento, que só para quando a pessoa decide conscientemente construir essa intenção, esse filtro para os impulsos. Faz todo sentido. Se Tito é a força bruta que ataca pela frente, o que acontece quando o ego fica mais inteligente, mais sutil. Quando ele para de gritar e começa a sussurrar no seu ouvido com argumentos que parecem lógicos, até espirituais. Aí a gente entra no segundo mapa, o de Balaão. O conselho dele é muito mais perigoso, olha só. Não busque o bem deles, nem a paz deles. Ele também reconhece que Israel é o mais importante, mas a estratégia dele é a da sabotagem sutil. E o que isso representa em nós? Balaão é o ego sofisticado, o orgulho intelectual. É aquela força que adora acumular conhecimento, inclusive conhecimento espiritual, mas usa tudo isso para benefício próprio. É a pessoa que lê todos os livros, entende todos os conceitos, mas usa esse conhecimento não para se unir aos outros, mas para se sentir superior a eles. A função dele é nos separar do coletivo através da arrogância. Ah, esse eu conheço bem. É aquele momento em que você aprende algo novo e, em vez de compartilhar para ajudar o grupo, a primeira vontade é mostrar o quanto você sabe, se colocar num pedestal, né? É uma armadilha muito sutil. Exatamente. Ele tem uma percepção altíssima da luz, do que a gente chama de Hokmah, que é sabedoria. O problema é que falta a base, a intenção de doar, que chamamos de Hassadim, ou bondade. É sabedoria sem amor. E o resultado disso, a consequência que o texto descreve, é sêmen fervente. Uma imagem muito forte. De novo, parece uma punição, uma coisa passional. Mas se é uma lei da física interna, como a gente traduz isso? Vamos para outra analogia. Imagina tentar rodar um software de inteligência artificial de última geração na fiação elétrica de um abajur de 1950. A energia, a sabedoria, a luz é poderosa demais para o condutor que é o desejo egoísta. O resultado não é uma punição, é a fiação derretendo. Sêmen, espiritualmente, representa a força da vida, a transmissão da luz. Fervente é essa força vital entrando num sistema que não foi preparado para ela. Causa um curto-circuito existencial, uma dor interna muito profunda. Então, quanto mais conhecimento a pessoa tem, se a intenção dela continua sendo egoísta, maior o curto-circuito, maior a dor. É o recipiente que está recebendo ela. É por isso que o ego de Balaão é considerado mais perigoso que o de Tito. O ataque frontal de Tito é óbvio, você vê de onde vem o soco. A sabotagem intelectual de Balaão envenena o sistema por dentro. Ok, isso nos leva à terceira figura, que para mim é a mais complexa de todas. O texto diz que essa força vem de dentro de Israel, ou seja, de dentro do próprio sistema que busca a correção. E o conselho dela é até positivo, busque o bem-estar deles. Mesmo assim, ela sofre um julgamento severo.
Como que algo que busca o bem pode dar errado? Esse é o desvio mais sutil de todos. Essa força representa um desejo que já entendeu a metaconexão, o bem-estar deles, mas rejeita um método, o caminho proposto pelos sábios. Na nossa linguagem, zombar dos sábios significa rejeitar a estrutura do trabalho coletivo. É a voz que diz: eu já entendi tudo, eu sei que o objetivo é o amor ao próximo, e eu vou fazer isso, sozinho, do meu jeito. Não preciso do grupo, das regras, da estrutura. É a armadilha do lobo solitário, espiritual. A pessoa que atinge um objetivo coletivo, mas de forma individualista. Perfeito. É a tentativa de uma conexão direta e privada com a luz, contornando a necessidade de se anular e se conectar com outros desejos diferentes do seu. É querer construir o prédio inteiro, mas se recusando a trabalhar com os outros engenheiros e operários. E a consequência disso no texto é excremento fervente. Que é ainda mais estranho. O que significa isso? É, por definição, aquilo que o corpo, o sistema, processou e rejeitou como impróprio, que não pode ser absorvido. Espiritualmente, representa um desejo que foi considerado inadequado para receber a luz de forma corrigida. E fervente, como a gente já viu, é a ação da luz sobre esse desejo. Uma quebra que vem de dentro do sistema. É vista como mais grave que a oposição de fora, como a de Tito. Por quê? Isso não parece fazer sentido. A oposição externa não seria pior? Pense numa fortaleza. O inimigo atacando de fora, que é o Tito, pode até fazer com que os soldados de dentro se unam mais para fortalecer as muralhas. Mas um traidor lá dentro, que é essa terceira força, que conhece os segredos e começa a minar as fundações, ele pode derrubar a fortaleza inteira sem que ninguém perceba, até ser tarde demais. O desvio interno corrói a própria estrutura da correção. Certo, isso clareia tudo. Então, se a gente traz essas três forças, Tito, Balaão e essa terceira, para o trabalho prático de desenvolvimento que os materiais falam, o trabalho em grupo na dezena, elas devem aparecer o tempo todo, certo? O tempo todo. Elas são os três principais obstáculos. Tito é a resistência aberta. Eu não concordo com isso, não vou me anular por ninguém, isso não é para mim. Balaão é o orgulho. Deixem que eu explico para vocês que não entendem direito, eu já li sobre isso. Minha opinião é mais qualificada. E a terceira força é a crítica sutil ao método. Será que a gente precisa mesmo se reunir tanto? Acho que eu rendo mais estudando sozinha, não sinto que preciso tanto assim do grupo. E a solução para esses bugs no nosso sistema não é ficar discutindo psicologicamente, tentando convencer um ao outro. Não, porque isso seria só o ego de um lutando contra o ego do outro. A solução é sempre sistêmica. É parar de olhar para o ego que apareceu e, juntos como grupo, fortalecer o porteiro coletivo, uma zarra comum. É fazer um pedido que a gente chama de por uma força superior, uma luz, que nos conecte acima dessas vozes de separação que estão se revelando em cada um. A gente usa o obstáculo como um trampolim para pedir por mais conexão. Isso é interessante porque o foco todo está na intenção, nessa qualidade que parece ser unicamente humana, o que me faz pensar. Os materiais que a gente analisou trazem uma provocação sobre isso ao falar de inteligência artificial. Uma IA pode ter todo o conhecimento de Balaão, mas ela pode ter intenção? Como uma ferramenta como a IA se encaixa nesse mapa? É uma ótima ponte, porque a IA nos serve como um espelho para a gente entender o que é exclusivamente nosso. Usando as mesmas ferramentas de análise, a IA não tem desejo de receber. Ela não ama nem odeia, não quer dominar nem doar. Consequentemente, ela não tem intenção. E se não tem intenção, ela não pode construir um mazar. Ela não pode gerar o que a gente chama de Or Roser, ou luz refletida, que é a resposta correta à luz. Em resumo, ela não pode se corrigir. Então, ela é só uma ferramenta. Qual a função espiritual dela, se é que tem uma? A função dela é ser um suporte espetacular. Ela pode organizar informações, acelerar nossa capacidade de ver padrões, de clarificar conceitos. Pode ser uma assistente de estudo coletivo poderosíssima. Mas a correção em si, a mudança da intenção de para mim, para os outros, só acontece no atrito e na conexão entre desejos humanos reais, de carne e osso. A IA é como um projetor de cinema. Exato, ele é neutro. A intenção humana é que escolhe o filme.
Se a gente projeta um filme que inspira conexão e união, ela amplifica isso. Se a gente usa ela para projetar nosso ego, nosso desejo de controlar ou enganar, ela vai amplificar essa confusão numa escala que a gente nunca viu antes. A ferramenta é poderosa, mas a direção é 100% nossa. Então, o grande insight dessa nossa análise é que esse texto antigo não fala de anjos e demônios, recompensas e castigos. Ele descreve um sistema operacional, com leis fixas quase como as leis da física. A luz, a energia da conexão, é constante, como a gravidade. A forma como o nosso desejo a recebe, com ou sem aquele filtro, aquele porteiro chamado Mazar, é o que determina se o resultado vai ser construção e plenitude ou curto-circuito e sofrimento. Exatamente, o sistema reage de forma automática à nossa intenção. E isso nos leva a um pensamento final, uma pergunta para reflexão que não é sobre história ou religião, mas sobre a nossa experiência interna. Aqui e agora. Manda. Ao observar os próprios pensamentos e sentimentos durante o dia, as reações das pessoas, aos desafios, quem está mais no comando do seu prédio interno? A força da oposição direta, o síndico Tito, que quer tudo do seu jeito, ou o vetor de conexão, a direção Yasharel, que busca se alinhar com o todo? A resposta honesta a essa pergunta já é o primeiro passo para começar a construir o filtro.